Amados irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema Coronavírus, um alerta de Deus. Esse é um assunto que tem perturbado muitas nações, nem só o povo brasileiro, mas demais nações. É um vírus que está acontecendo em todo o mundo. Então nós vamos estar falando um pouco sobre ele, não totalmente sobre ele, mas um pouco sobre ele. E o texto básico que nós vamos estar lendo para a nossa reflexão está em Lucas capítulo 21, os versos de 5 a 11. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor e eu gostaria que você ficasse bem atento ao que a palavra vai nos falar, para que você pudesse entender melhor todo o propósito da palavra que nós vamos estar fazendo a reflexão, que diz o seguinte: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram-lhes eles, quando acontecerá ou acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebelião, não tenha medo. É necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Antes de dar prosseguimento à nossa palavra, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê o entendimento bem claro dessa palavra. Vamos estar falando com o Senhor. Deus de amor e de imensa misericórdia, mais uma vez estamos na Tua presença para te suplicar as Tuas orientações e o esclarecimento da Tua palavra, Senhor, para que possamos compreender todo o propósito dela para as nossas vidas. Abençoa os nossos ouvintes que tiverem a oportunidade de participar desta palavra, para que tenham uma mente aberta para entender todo o propósito do Senhor através da palavra. Nós oramos pedindo ao Senhor as Tuas misericórdias, em o nome de Jesus. Amém. Então veja bem, queridos, Jesus estava com seus discípulos e então ele estava à porta do templo, que era muito conquistado, era muito famoso, era um templo onde eles adoravam a Deus, mas para eles aquilo era uma maravilha e era coisa como se nunca fosse acabar. E então, como nós vemos aqui no texto, eu vou estar repetindo novamente, ele diz, alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Então, veja bem, como ele fala aqui, o templo era lindo, era sofisticado, era coisa de luxo, porque eles fizeram um templo com muitas pedras preciosas, coisas bonitas, coisas boas, e então eles ficavam maravilhados com aquela construção. Mas Jesus faz uma advertência para eles, dizendo, disso que vocês estão vendo, dias virão, em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Muitas vezes nós ficamos presos às coisas desse mundo, porque nós achamos bonito, porque achamos maravilhoso, mas nem sempre essas coisas agradam a Deus. E são coisas que nós devemos adorar. Mesmo porque a Bíblia nos adverte a adorar só a Deus. Mas o povo
Israel, aquele templo para eles era um lugar de adoração. E tanto eles adoravam a Deus como adoravam o templo também, por ser sofisticado. Hoje nós temos muitos templos sofisticados, mas nem por isso nós vamos estar presos a eles como se fosse uma relíquia que nunca vai acabar. Porque com o passar do tempo eles vão ser destruídos. Foi o que aconteceu com o templo lá de Jerusalém. Os discípulos achavam que ali era coisa para sempre, mas Jesus disse, olha, o que vocês estão vendo tudo de bonito aqui, tudo isso vai ser desfeito, tudo isso vai ser derrubado por terra. E realmente aconteceu a destruição daquele templo e eles ficaram decepcionados porque Jesus já havia avisado. E aí, então eles ficaram, porque eles puderam entender que o que Jesus estava falando era a destruição daquele templo que para eles era uma maravilha. Mas dando prosseguimento, aí eles perguntam para Jesus, mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Eles pediram a Jesus um sinal. E Jesus então vai dar para eles um sinal. Algo real, algo que ia acontecer, para que quando eles vissem acontecer aquilo, pudessem entender que era o que Jesus estava falando para eles naquele momento. E veja bem o que ele diz aqui. Ó. E ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Jesus estava mostrando para eles que no decorrer do tempo iria alguém dizendo que era o próprio Jesus. E que eles não acreditassem, porque se eles acreditassem, eles estavam sendo enganados. Então, meus irmãos, quantos falsos profetas Jesus apareceu no nosso tempo? Vários. Mas só acredita nele aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Aqueles que não leem a palavra do Senhor. Aqueles que não vivem a palavra do Senhor. Porque quem vive a palavra do Senhor sabe que essas coisas são coisas negativas, que não é ou não são verdadeiras. Então Jesus estava advertindo. Quando você vê acontecer essas coisas, sabeis que são falsos profetas que estão falando em meu nome, dizendo que eles sou eu, e na verdade não são. Aí vem o verso 9. Quando ouviram falar de guerra e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então Jesus mostrou para eles aqui a segunda coisa. A guerra, a fome, a peste, as nações contra as nações. Há quantos anos nós ouvimos falar de peste? Que é a doença. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo o tempo da peste. Uma peste que está assolando o mundo inteiro. É uma peste mundial que está assolando o coronavírus. E isso está aqui falando na palavra que nós estamos lendo. E ele está mostrando aqui. Quando ouvirem falar de guerra e rebelião de nações, não tenha medo. É necessário primeiro que aconteça essas coisas. Mas o fim não virá imediatamente. Então, nós estamos no princípio de dores. Aí ele vai dizer no verso 10, então lhes diz, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Quantas nações têm se levantado umas contra as outras? Quantas guerras nós temos acompanhado nos nossos dias? Então são os prenúncios da volta do Senhor Jesus. E para que ele voltar, para a sua volta, teria que acontecer essas coisas. Pois ele está mostrando aqui claramente que o coronavírus é um alerta de Deus para o seu povo. Para aqueles que leem a palavra do Senhor, entendam que é um alerta de Deus, porque ele falou que é a peste. Nós vamos ver alguns textos mais que vai falar sobre isso. Então, meus queridos, prestem atenção que a palavra de Deus está sendo bem clara, bem objetiva, mostrando claramente para que todos nós possamos entender que o fim dos tempos está chegando, que a volta de Jesus está próxima e que nós precisamos nos preparar para esse grande dia do encontro com o Senhor Jesus. Então veja bem,
Aí o verso 11 vai dizer: haverá grandes terremotos. Quantos grandes terremotos tem havido nos nossos dias? Há poucos meses atrás aconteceu. Então ele fala aqui, haverá grandes terremotos, fomes, pestes, em vários lugares. Então veja bem o que ele está dizendo aqui, em vários lugares. Hoje nós estamos vendo a peste é mundial. Não é só em alguns lugares, ela é mundial. E isso está se completando ou concluindo a palavra do Senhor. Então, queridos, estejam atentos. E ele diz aqui, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Acontecimentos terríveis. Essa pandemia tem trazido acontecimentos terríveis para a humanidade. O povo está assombrado. O povo está perplexo com essa pandemia, com os acontecimentos, da forma que ela veio, como ela chegou de repente assolando todo mundo. Então o povo está amedrontado. É princípio de dores. Quantas pessoas estão sofrendo por causa dos seus entes queridos? Então, queridos, isso são orientação da palavra de Deus, mostrando que isso é a volta do Senhor que está próximo. Por isso precisa se preparar para esse dia, para esse encontro. Então veja bem que Jesus estava advertindo os irmãos, a igreja, para que eles entendessem isso. E lá no Mateus 24, verso 6 também ele fala sobre isso, sobre guerra, rumores de guerra, terremoto. Está falando lá em Mateus 24, verso 6. Você pode conferir. Mateus está falando sobre isso. Vamos conferir aqui para que você tenha mais noção da palavra que está dizendo aqui. Mateus 24, nós vamos estar lendo aqui. Veja bem o que ele vai dizer aqui no verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Novamente ele vai estar repetindo aqui. O verso 7 vai repetir a mesma coisa que eu falei há pouco instante. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. É o que Jesus está mostrando aqui na sua palavra. Por isso, meus queridos, esta palavra que nós estamos trazendo para vocês nesse momento é um alerta de Deus sobre o coronavírus. O coronavírus é um alerta de Deus para despertar o povo, para que entendam que está próximo à volta do Senhor. Então, esteja atento a essas orientações da palavra do Senhor. Então, Jesus disse que não devemos ter medo. Por que não devemos ter medo? Porque esse acontecimento já está previsto. Então, por isso, nós não precisamos ter medo deles, porque Jesus está mostrando claramente, desde lá do início, que agora ia acontecer essas coisas. E como nós estamos presenciando no nosso dia a dia. Então, não precisamos ter medo, porque é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda, como ele disse, não é o fim. Isso acontecerá antes do seu retorno para buscar a sua igreja. Então, é necessário que nós estejamos prontos, preparados para esse encontro com o Senhor. Então, nós esperamos ansiosamente, como ele diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar atentos, porque ele está mostrando bem claro na sua palavra, para nós entendermos. Então, meus prezados amigos e irmãos, todas as crises que enfrentamos neste mundo, seja qual for o seu nível, deve ser encarada com fé e coragem. Entrar em desespero demonstra que nossa confiança em Deus está abalada e que não estamos olhando a situação de maneira correta. E lá em 2 Timóteo ele fala que Deus não nos deu um espírito de covardia e nem de temor, mas de coragem, de confiança no Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer isso. Nós vamos ler aqui, 2 Timóteo. Ele vai estar falando sobre isso. Veja bem o que ele diz aqui, ó. 2 Timóteo, verso 7. É o que nós vamos estar lendo agora para você.
Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e amor e de equilíbrio. Então, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu um espírito de temor e de equilíbrio. Então, meus queridos, Deus é o nosso refúgio. Ora, se Deus é o nosso refúgio, por que temos medo? Então, lá no Salmo 46, o verso 1 diz isso, que demonstra o tamanho do seu grande poder para nos proteger, nos assegurar a vitória em meio aos problemas que temos de enfrentar nesta vida. Então, Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na angústia. Então, Deus é o nosso refúgio. Por isso, não precisamos ter medo de estar enfrentando essa pandemia, porque o Senhor está conosco. Só tem medo, fica desesperado aqueles que não conhecem a palavra, que não tem Deus como seu Senhor e Salvador. Mas quem conhece a palavra, quem tem Deus no seu coração, não anda desesperado. Nós nos cuidamos, nos precavemos, recebemos as orientações, como devemos fazer, e assim nós fazemos, e vamos prosseguindo. Porque nós devemos cumprir as orientações, as regras necessárias para combater essas coisas. Então, não seja desobediente, mas obedeça o que a palavra está falando e as orientações das pessoas entendidas nesse ramo de tratamento. Então, eles estão por dentro, conhecem, porque Deus deu esse entendimento. A ciência deu para os médicos entender todo o propósito de tratamento da humanidade. Por isso, eles estão combatendo. Mas primeiro nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Então, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, não andeis ansiosos por nada, mas em todas as situações, por oração, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7. Então, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então ele está dizendo, não andeis ansiosos. Por que ficar ansioso? Não vai resolver. Então nós temos que confiar no Senhor, porque Ele está sempre à nossa disposição para nos abençoar. Não devemos ficar inquietos, preocupados com o que vai acontecer. Porque lá em Mateus ele fala, Mateus capítulo 6, 34, ele fala sobre isso. Então Mateus 6 e o verso 34, nós vamos ler aqui. Mateus 6, verso 34. Veja bem o que ele vai dizer aqui, no verso 34. Portanto, não se preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então não adianta ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque amanhã é outra história. Então você tem que se preocupar com o dia de hoje, com a sua vida no dia de hoje, para que você fique em paz com o Senhor. O cristão não deve entrar em pânico por qualquer motivo, seja coronavírus ou qualquer outro tipo de peste que vier a este mundo. Quem cuida de nós, quem cuida do seu povo é Deus, como ele fala lá em 1 Pedro, lançando sobre ele sobre as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lance sobre as suas ansiedades e ele vai cuidar de você. Então, por isso não precisamos ficar com medo, porque ele é quem cuida de nós. E o Salmo 37, 5 diz, descansa no Senhor, ou entrega a sua vida a Ele, entrega a Ele os seus cuidados, e Ele vai cuidar de você. No momento certo, Ele vai agir em seu favor. Então, não precisa ficar angustiado, desesperado, preocupado com o que vai acontecer, porque Deus cuida de nós. Onde está Deus no meio da tragédia? É uma pergunta. Se você confia em Deus, então aonde está Deus no meio da tragédia? Nós estamos vivendo um momento de tragédia. Para que exatamente podemos contar com Ele? Porque as coisas ruins acontecem, né? Câncer,
e tantas outras doenças que assolam a humanidade. Então, por que acontece isso? Porque são previstos na palavra do Senhor. Eles que essas coisas deveriam de acontecer. Mas nós temos que confiar no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, nada vai nos atingir. Porque Ele está pronto para nos guardar. Como diz o Salmo, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Então nós temos que confiar no Senhor. Segurança. Em quem nós podemos ter segurança? Só no Senhor Jesus. Porque como podemos ter segurança num mundo tão instável? Como nós podemos ter segurança num mundo tão estável como nós estamos vivendo? Vivendo com a esperança em Deus, que não falha nas suas promessas. Davi fala, diz, no Salmo 39, verso 7, ele fala da nossa confiança no Senhor. Nós devemos estar confiando. O Salmo 121 diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nosso socorro, meus queridos, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, não precisamos ficar com medo, desesperado, preocupado com o coronavírus. É uma doença terrível? É. Tem trazido tragédia para a vida do ser humano? Tem. Mas nem por isso precisamos ficar assombrados, desesperados por causa dela. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então é você confiar no Senhor, deixar Ele agir na sua vida. Aí você vai ver que nós vamos passar tudo isso e o Senhor vai estar conosco nos abençoando. Independentemente do que do que a vida possa nos oferecer, devemos encarar confiantemente no Senhor Deus. Estes acontecimentos é Deus nos chamando a atenção para a volta de Jesus e uma tomada de posição na vida espiritual. Deus está nos chamando a atenção para que nós possamos tomar uma tomada de posição na vida espiritual, porque às vezes nós estamos levando a vida espiritual de maneira que não está agradando ao Senhor. E por isso Deus está permitindo que tudo isso aconteça para nos despertar. Então, por isso, meu querido irmão, meu amigo, desperta. Desperta, levanta-te de entre os mortos, como diz Paulo lá em Efésios, porque Cristo quer te abençoar, quer te esclarecer, mas para isso você precisa de ouvir a sua palavra. Há muitos cristãos que estão levando uma vida espiritual relaxadamente, como se nada tivesse acontecendo. É como se nada tivesse acontecendo. Essa pandemia prendeu as pessoas em casa. Mas as pessoas que estão em casa, a maioria, elas vão no supermercado, elas vão no banco, elas vão em outros lugares. E por que essas pessoas, falando dos evangélicos, por que elas não vão à igreja? Qual o motivo? Se ela pode ir na padaria, ela pode ir no supermercado, ela pode ir em outros lugares, ela pode comprar remédio, mas não quer vir à igreja, porque é tempo de apostasia. Então, essa pandemia também tem uma parte dela aí que vai fazer o povo se apostatar da fé. E é por isso que Deus está advertindo através da palavra, para que todos possam levantar e buscar, né, Ele enquanto há tempo. Então, existem sinais, princípios de dores, né? Esses sinais que nós já mostramos são os sinais que Jesus mostrou e falou que são princípios de dores, que a Bíblia fala, lá em Mateus, no capítulo 24, verso 8, ele fala aqui, Mateus 24, verso 8, vai dizer o seguinte: tudo isso será o início das dores. Veja bem, tudo isso será o início das dores. Aí em Mateus 24, verso 8. Então nós estamos vivendo os princípios de dores. Então, meu irmão, comece a buscar mais ao Senhor. Volte mais para o Senhor. Se relacione mais com o Senhor, para que você tenha a proteção dele. Não, você não vai conseguir ter a proteção do Senhor. Se você estiver despreparado, relaxadamente, Deus não vai te ouvir. E Jesus disse, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão,
mas as minhas palavras jamais passarão. Está lá em Mateus 24, versos 34 e 35. Você pode conferir aí. Mateus 24, 34 e 35. Jesus fala que jamais passaria a sua palavra. Tudo vai passar, menos a sua palavra. Tem que se cumprir. Então, esteja alerta, meu irmão. Porque esta pandemia é realmente um alerta de Deus. Irmãos, não perca a sua confiança no Senhor, porque dele vem a nossa proteção. O Salmo 91, versos de 7 a 11, nós vamos estar lendo aqui alguns versos dele. Salmo 91. Veja bem o que ele vai dizer aqui. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordem e a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, presta atenção no que Deus está falando aqui. Ele diz que 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nada o atingirá. O 8 ele fala, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Então os ímpios estão sofrendo a consequência da sua desobediência. Aí ele diz aqui, no verso 9, se você fizer do Altíssimo, presta atenção nisso, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Então é promessa de Deus, meus queridos. É a promessa de Deus. Se você está firme com o Senhor, então nada vai chegar ruim, nada de ruim vai chegar à sua casa, à sua tenda, como ele está falando aqui. Aí, fechando a conversão, ele diz, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Então, se você é obediente ao Senhor, temente ao Senhor, Deus falou, você vai lá na casa daquele irmão lá e proteja ele, não deixe que nenhum mal lhe aconteça. É o que ele está mostrando aqui. Para que o proteja em todos os seus caminhos. Você está indo para um lugar que você pode ser atingido, Deus vai mandar o anjo, acompanha ele aí. Não deixe que esse mal aconteça com ele. Não deixe que esse mal lhe pegue. Por quê? Porque você está sendo obediente à palavra do Senhor. Mas se você não for obediente à palavra do Senhor, se você não estiver em comunhão com o Senhor, se você não estiver em relacionamento com o Senhor, você pode ser atingido. Porque a promessa aqui é para os que estão sempre na presença do Senhor. Aqueles que estão vivendo relaxadamente, essa promessa não vai alcançar ele, não. Então, por isso, você tem que atentar para o que a palavra está mostrando aqui, mas ela está mostrando que ela vai atingir, vai beneficiar o servo do Senhor, aqueles que estão fiéis ao Senhor. Então, esteja atento a isso. Irmãos, precisamos descansar no Senhor, esperar confiantemente na sua misericórdia. Ele não falha nas suas promessas. Então, tudo que ele falou aqui, ele vai cumprir. Ele não vai falhar. Como disse o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. A adversidade desse tempo que nós estamos vivendo agora. Ele vai estar sempre presente na nossa vida, sempre nos guardando, sempre nos protegendo, nos dando a sua proteção. Porque ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O verso 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Se Deus está conosco, então não devemos ter medo nas adversidades e coisas ruins que poderá nos atingir. Ele é o nosso refúgio, então vamos descansar no Senhor e confiar nele. É isso que nós precisamos fazer. Refugiar no Senhor, descansar no Senhor.
Então, que o Senhor possa te dar entendimento dessa palavra para que você possa refugiar no Senhor, descansar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é tudo para nós, como disse aqui o salmista. Então, se você fizer dele o abrigo, o refúgio verdadeiro, então nada vai te atingir. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dar entendimento dessa palavra, para que você possa entender todo o propósito de Deus para a sua vida. Que o Senhor os abençoe. Vamos estar orando ao Senhor mais uma vez, agradecendo a Deus por essa palavra. Deus de amor e de imensa misericórdia, mais uma vez obrigado, Deus, por essa palavra que acabamos de mencionar, que o Senhor possa fazer com que ela possa chegar aos ouvidos dos nossos irmãos e amigos, para que todos possam entender todo o propósito do Senhor para as suas vidas. Abra suas mentes, seus entendimentos, e lhes dê a sabedoria para buscar o Senhor, e que esse momento de coronavírus, de temporada de coronavírus que está aqui na face da terra, possa ser um despertamento para o teu povo, Pai. Nós te rogamos as tuas misericórdias em nome de Jesus. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. Amém.